Você já reparou que inglês e espanhol está em toda parte? Na USA International você pode escolher aprender inglês, espanhol, japonês ou francês. Já parou para pensar por que USA International é a mais procurada? Você começa a falar inglês desde a primeira aula. Pensando no futuro e naquela viagem dos sonhos? Ou até em conquistar aquele emprego que você tanto deseja? Então, aprender mais de um idioma é fundamental. Com material didático e o método de ensino exclusivo, fica mais fácil aprender, além do laboratório multimídia que auxilia no aprendizado do Odopima, seja o francês, inglês ou espanhol, com professores capacitados. Temos aulas de segunda a sábado, das 8 às 22 horas. Ensino de qualidade ao alcance de todos. Venha até a USA International e conquiste o mundo. Avenida Bernardino de Campos, 442, Vila Belmiro, Santos. Telefone 3225-7373. USA International. Olá pessoal, estamos em mais uma ação e reação nesta quarta-feira, 24 de abril de 2019. O ano está voando, né? Já passou o carnaval, já passou a Páscoa. Hoje uma quarta-feira de tempo sol aqui em Santos, né? Não dá aquele sol forte, mas para você, como a dona Norma no Rio de Janeiro, já Serema lá em Jaboticabal, que já mandaram boa tarde aqui, os tempos estão um dia bonito aqui em Santos, né? Não aquele dia de sol forte, mas um solzinho tal, mas sem chuvas, né? Nós estamos hoje aqui com o Dr. Renato Leite, auditor fiscal, e também com o João Vilela, advogado e empresário da região, né? Hoje nós vamos falar sobre imposto de renda, você que tem até o dia 30 para apresentar o imposto, né? Então você pode tirar suas dúvidas aqui com o Dr. Renato, como todos os dias, né? Você está acompanhando o nosso programa pelo canal 11 da NET, pelo 8 Vivo Fibra e também pelo www.tvcomsantos.com, agora às 13h15, também com a reprise às 23 horas e com a outra reapresentação, reprise a 1h da manhã de quinta-feira, né? Você no programa ao vivo agora, pode mandar sua mensagem, né? No nosso WhatsApp, 13 para quem está fora de Santos, mas para quem está aqui na Baixada Santista, 997-11-5545. Nós vamos colocar durante o primeiro bloco esse telefone aí na tela e você, com a sua pequena dúvida resumida, né? Resumida para que o Dr. Renato possa tentar te ajudar aí nessa questão, tudo do imposto de renda, que tem até o dia 30, né? E já faltam apenas 6 dias, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, né? Tem o fim de semana, você tem até terça-feira para apresentar o imposto de renda, tentar deixar, talvez é melhor apresentar por esses dias, porque fica aquele congestionamento nos últimos dias, tal, enfim. Mas nós vamos falar sobre isso aqui, né? Hoje é o dia do agente de viagem, também o Dia Internacional do Jovem Trabalhador, né? Então, você, nesse dia 24, queria agradecer a presença do Dr. Renato aqui, ele que é auditor fiscal e tem um trabalho muito grande, principalmente nessa época do ano, mas gentilmente veio aqui no programa. Também a Samanta, que é acadêmica de jornalismo aqui, que também está participando do programa aqui, que veio com o Dr. Renato. Tudo bem, Renato? Tudo bem, Eduardo. É um prazer estar aqui, é uma oportunidade que a gente tem de prestar um serviço à sociedade, né? Afinal de contas, nós somos servidores públicos. Então, faz parte do nosso trabalho e a gente agradece, né, esse canal, que é um canal de informação direto com o contribuinte, com o telespectador. Então, disponha da gente. E o João Vilela, que também entende bastante de imposto de renda, advogado, né? Sempre tem as empresas, sempre tem que entender um pouco, né? Não é contador, mas é advogado também e se mexe muito com essa questão aí tributária. Então, com certeza vai me ajudar muito a fazer o programa de hoje. Obrigado, Filete. Boa tarde, doutor Renato. Boa tarde a todos. É um prazer estar com vocês aqui. Realmente é um caso, impostos, a gente pagar, é uma coisa realmente fora do normal. O Banco Mundial já coloca o Brasil em primeiro lugar como o país que mais se gasta, o empresário mais gasta horas para pagar os impostos. Até na área federal acho que é um pouco mais tranquilo, doutor Renato, eu não sei exatamente, mas o global, o total do Brasil, nós somos disparados na frente, acho que são 1.800, 1.900 horas por ano para o empresário pagar impostos. É uma coisa que me assusta, porque é difícil de a gente pagar. Eu fico lembrando da época, acho que todos nós temos mais ou menos a mesma idade, estamos na mesma época, não sei quantos anos o Renato tem, mas eu lembro da época que a gente ia pagar o IPVA do carro,
Você tinha que ir no despachante, era aquela correria, aquela loucura, para você fazer a planilha, era a tabela, o carro era álcool, era gasolina, quando foi adquirido, quando não foi, era um caos para você conseguir chegar, para você pagar o imposto. Você vê como que a coisa pode andar, e talvez uma parte tenha andado, mas o Brasil continua sendo o país que mais se gasta horas para o empresário pagar os impostos. E hoje não, você vai no banco, na internet, você vai no internet banking, no celular, você coloca o número do Renavan e paga o imposto. Paga uma taxa de R$11 ou 13 para receber no correio. Senão tu vai no Detran e pega lá. Então, assim, algumas coisas a gente andou realmente, acho que melhorou muito. O IPTU é outro caso que você também vai na internet, pega uma segunda via, você pega de fácil. Mas, no geral, é dado do Banco Mundial, né, Renato? O mesmo Banco Mundial, né? Inclusive a Receita já ganhou vários prêmios mundiais. A Receita é referência mundial em tecnologia. Hoje ninguém mais vai à Receita para resolver quase nada. Hoje você resolve tudo pela internet. Hoje você tem e-social, você tem uma série de ferramentas que permitem que o contribuinte preste a informação, se ele for bem assessorado, da casa dele. Então, assim, a Receita já há muito tempo... Mas não é para qualquer um isso, né, Renato? Veja, eu tenho uma empregada doméstica. Eu tenho uma empregada doméstica. Mas você lembra o social como foi uma loucura no começo, Foi uma loucura no começo, como toda implementação. 1 mês, 2 meses, 3 meses, depois a coisa mas depois você mandava embora a empregada no meio do caminho, você estava lascado, que não tinha nem previsão para você resolver o negócio. Porque aqui na Receita a gente tem a seguinte questão. Nós sempre corremos atrás do prejuízo. O legislador faz a lei, joga no nosso colo e fala, agora você se vira. E a gente tem que desenvolver uma ferramenta tecnológica para tratar aquela mudança da legislação. Assim foi com o e-social. Falaram, tá aí um novo sistema e agora vocês tratam. E aí a gente, em tempo recorde, fez a implementação e isso vai sendo aprimorado. Então, ao longo do primeiro ano, que foi a implementação, deu algum probleminha assim, mas hoje você faz, o cálculo é todo feito, os documentos são todos feitos lá, então você registra para a pessoa física é muito tranquilo. As empresas estão entrando paulatinamente. Estão tendo algum problema. Eu mesmo participei de várias palestras, várias reuniões, e o que a gente sente é assim, as pessoas não se preparam adequadamente. Nós avisamos várias vezes, demos curso, demos palestras, disponibilizamos coisas, e aí você chama os empresários ou os próprios responsáveis por fazer o tratamento daquela informação na empresa, e ele não se capacitou. O que quer dizer, por exemplo, não desenvolveu nenhum projeto para tratar a informação. O funcionário, por exemplo, vai tirar férias, se avisa um dia antes, já não dá. Né? Sim, mas veja... Tem que estar no planejamento, o cara tem que... Claro, mas essa é a realidade. Então, hoje você está conectado em tempo real 24 horas por dia. Sim. Você não pode imaginar uma empresa, mesmo que seja pequena, e as pequenas não estão ainda passando por isso. A gente está entrando pelas grandes, depois vai avançando. Então, é inimaginável que uma empresa grande não tenha um sistema de informação integrado. Se ela não tem, ela está morta. Sem dúvida. Ela não pode sobreviver. Sem dúvida. Então, o que a Receita tem feito, a gente corrido atrás da questão tecnológica para fazer frente, aí sim, a nossa miríade de legislações, ainda vou falar da federal, não vou entrar na estadual e nem na municipal, que não é a minha área. Mas assim, a gente só pode uma reforma tributária. Sem dúvida. Não, talvez esse é o ponto. Para simplificar, para fazer a tributação justa, para alcançar quem não paga. Por que o empresário não paga nada sobre o lucro e dividendo? Por exemplo, por que você paga IPVA sobre o carro e não paga sobre a lancha, sobre o avião? Por exemplo. Ou então tem gente que fala assim, por que eu pago IPVA? Então é uma discussão. Por que eu pago IPVA? Essa é uma boa pergunta. É uma discussão que a sociedade precisa fazer. Então assim, por que eu pago IPVA e pedágio, né? Claro. Então uma coisa não tem a ver com a outra. Discussão, o pano de fundo é muito maior. Por que eu tenho tanta obrigação? Porque a legislação estabeleceu assim. Então, eu sei não é legislador, o legislador é deputado que você elege, o senador que você elege. A gente tenta simplificar a vida do contribuinte. Eu sei. Não é você que faz as regras. Não somos nós que fazemos a lei. Claro que não. Tem que executar, né? Aí na hora de votar, a pessoa vota errado. E às vezes nem lembra quem votou. Normalmente. E aí, em vez de cobrar do deputado, ou do senador dele, ou do presidente, ou do governador, ou do prefeito, de quem quer que seja, do vereador, vem cobrar da gente. Fala, eu não fui eleito, eu sou concursado. Eu fiz um concurso, eu sou funcionário da nação brasileira, do Estado brasileiro. Não sou funcionário do José, da Maria, do presidente que está lá, o presidente de plantão. Você comete um crime se você não seguir o que está ali. Claro. A pessoa que veio reclamar contigo, você é a figura do leão, mas é a figura que foi colocado lá. Não, as regras vieram prontas. Receita Federal, Polícia Federal, os embaixadores, Tribunal de Contas, né, a CGU, né, Controladoria Geral, Procuradoria da Fazenda, são partes da estrutura de Estado. Qualquer nação tem que ter uma estrutura fixa de Estado, independente do governante que esteja lá, senão o país não funciona. Claro. Então são pessoas altamente capacitadas,
concursadas que estão lá para agir com independência dentro do que a legislação permite. Eu não posso ficar atrelado à vontade do mandante, do governante de plantão, claro. Senão ele pode aquela questão da Constituição, né? do artigo 37, claro. Da administração pública, e talvez um dos mais importantes é da legalidade. Sim. Você só vai fazer o que a lei te manda fazer. E com transparência, com eficiência. Claro, publicidade, moralidade, que o pessoal também esquece, impessoalidade, que muita gente esquece que está lá também, publicidade, o pessoal esquece que tem que ter a publicidade. Mas o que eu falo, Renato, que eu falo da dificuldade do empresário, todo mundo que paga imposto de renda, ou que paga seus tributos, sabe a dificuldade que tem. Às vezes paga mal, paga errado, paga duas vezes. Quem paga mal paga duas vezes normalmente a coisa, por falta de noção, por falta de tempo. Porque pelo que eu sei, e aí o Renato me corrija se eu estiver equivocado, são 40 normas tributárias por dia novas no Brasil. Esse é o dado que eu tenho. Então, não sei se você está falando de municípios, né? A gente tem 5 geral, mil, total. Você tem 5 mil e tantos municípios. Todo mundo vê com uma novidade. Tem umas coisas, estatística é muito bom. Eu fiz contábeis, né? Minha esposa fez economia, mas eu gosto muito de economia, até porque para ser auditor eu tenho que saber bastante economia, eu tive que estudar para o concurso. E assim, você faz a estatística do jeito que você quiser. Sim, estatística meio cheio, meio vazio. Claro. Então assim, você tem 5 mil e tantos municípios, você tem 20 e poucos estados no Brasil. Você tem 40 normas tributárias. Não são 40 normas, você tem 40 alterações legais por dia, porque você tem 5 mil municípios legislando. Federal. Você tem 20 e poucos estados legislando. No âmbito federal, você tem normas tributárias que perspassam por uma série de tributos. A gente tem muitos tributos federais. Então, só para você ter uma ideia, você tem tributo sobre o consumo. O tributo sobre o consumo aqui no Brasil é diferente de outros lugares. Então, IPI, você tem por exemplo. IPI, você tem o ICM, que é estadual, aí você tem PIS, COFINS, né? Então, assim, CSL. Você tem a CID. Então, assim, a contribuição social sobre o lucro a gente nem considera sobre o consumo, mas aí sobre o patrimônio e renda. Mas acaba tendo. Mas assim, sobre o patrimônio e renda, então você tem imposto de renda, contribuição social. E aí você tem também ITR, aí você tem os tributos incidentes sobre o comércio exterior. Então você tem uma gama de letrinhas. Você tem uma gama muito grande de tributos complicado, e que ensejam, até pela dinamicidade do processo econômico, a legislação tem que acompanhar isso. Imagine, por exemplo, que a gente tivesse um tratamento tributário alfandegário que não acompanhasse a dinâmica do comércio exterior. A gente parava o porto. Claro. A gente parava o porto. Já é difícil. Né? No imposto de renda, a mesma coisa. Se a gente não tivesse uma atualização de acordo com os mecanismos até de troca. Hoje, acho que a gente fala em um mundo globalizado. Sim. Então, você tem mecanismos que antigamente eram inimagináveis. Você fala assim, eu vou pensar em preço de transferência. Hoje você tem as bitcoins, moedas virtuais. Como é que você tributa isso? Exato. Como é que você trata isso? A bitcoins, por exemplo, tem muita gente que, eu estou falando aqui, mas não estou citando o nome e tal, mas tem muita gente no país que o cara ganha lá 30 mil reais, 50, ganhou lá de uma transação que ele fez tal, ele põe no Bitcoins e não declara isso, né? Por exemplo, existem mecanismos, por exemplo, essas firmas que estão, vamos para essas agências que estão mexendo com essas moedas virtuais, por exemplo, tem uma agência que inaugurou agora no Praia Mar, uns escritórios belíssimos, que sucesso para eles, tudo bem. Tem outras com escritórios no Gonzaga e tal, e também em São Paulo, tudo. Elas estão emitindo para a Receita isso ou está meio no virtual? Então, como é que está funcionando isso? O Banco Central está regulamentando o funcionamento disso. E a Receita até fez audiência pública, está estudando como vai tributar isso e como vai fazer. Enquanto não tem uma regulamentação específica, a gente acompanha a movimentação financeira. Então, quer dizer, a menos que o cara tenha o dinheiro na mala em casa, né? Sim. Infelizmente são exceções no país. De fazer essas malas, como é que o pessoal consegue andar com essas malas por aí? Deixa eu só explicar. Porque qualquer bandido tenta se esconder. Sim. E a gente está sempre atrás deles. Mas uma hora esse dinheiro vai aparecer. Sim. Então, assim, a gente vai atrás disso. Vai atrás desse dinheiro que está escondido. Por uma série de coisas. Ele vai comprar alguma coisa, ele vai movimentar em algum momento e esse rastro vai aparecer. Até porque, como eu falei, né? O mundo muda. Depois que destruíram as Torres Gêmeas, os Estados Unidos resolveram chegar lá para a Suíça e falar assim, o cara não pode mais esconder o dinheiro aí, você não me dizer mais nada. Então hoje a gente tem troca de informações entre os vários países. Então isso vai acontecer com os bitcoins. Hoje a gente não tem talvez a informação de uma ou outra plataforma aí que está mexendo com dinheiro, mas a gente tem a informação do banco de onde saiu o dinheiro para o cara comprar o bitcoin. Como eu falei, a menos que ele seja com todo o dinheiro dele na mala. Mas mesmo o dinheiro na mala ou no colchão, saiu de algum lugar. Então se a gente for rastrear isso,
e aí desde o tempo do Al Capone, que aliás só foi preso porque a Receita Pois é. ajudou a aprender, é que tem a máxima em inglês que é o tal do follow the money, que é o siga o dinheiro. Siga o dinheiro, chega o cheiro do dinheiro, você vai achar de onde veio, se tem alguma coisa ilegal. Tem mecanismos hoje em dia, por exemplo, assim, vamos supor que a pessoa tenha dinheiro guardado, tal. Um exemplo. Se ele movimentar a conta dele ou qualquer outra coisa, a menos que ele tenha dinheiro na mala e esse dinheiro não esteja rastreado por nós, a gente vai rastrear. Eu comprei Bitcoin, mas saiu o dinheiro do seu banco, a gente vai ver. Para onde foi? Esse dinheiro que está entrando em Bitcoins, vocês têm acesso? É isso que eu estou perguntando. Não, mas é o resultado dele, não, né? ainda, né? Ainda a gente não tem a obrigação deles prestarem como o banco presta. Mas eu tenho o rastreamento da entrada disso, quando saiu da conta do cara para virar Bitcoins. E na legislação do imposto de renda, ele tem a obrigação de declarar. Sim. Ele tem que, porque ele vai ter que declarar que ele, porque é um bem. É um bem. Não, conta do cara é como se ele tivesse comprado dólar. Não, e não importa o dinheiro de onde seja. Tem um princípio até. Só se ele não levar na maletinha pro cara do Bitcoin lá, que o cara não vai aceitar. Mas não importa, né, Ele vai usar esse dinheiro de alguma forma. Desculpa, eu tenho um colega que trabalha com isso. Ele é corretor. E a empresa dele, não vou citar nomes, ela não aceita compra a menos que seja por transferência bancária. Por quê? Porque ela sabe que no futuro essa auditoria vai acontecer, já está chegando, e na hora que chegar vai estourar para muita gente, porque assim, todo mundo que está se escondendo, como aconteceu no caso da Suíça, vai aparecer. Vai aparecer. E aí, lembre que a Receita tem 5 anos para fazer a apuração e a cobrança, e se houver fraude dolo, esses 5 anos podem ser flexibilizados. Aí a gente tem uma discussão judicial em torno disso, mas tudo bem. E aí, além dele pagar imposto, ele vai ter a questão criminal. E hoje não é... Porque a legislação penal brasileira, eu entendo que ela é muito branda com o sonegador. Por quê? Se eu lançar e for só um crime contra a ordem tributária e o contribuinte pagar, ele acaba fugindo um pouco dessa penalidade criminal. Só que se houver evasão de divisa, se houver lavagem de dinheiro... Ou seja, juntou com outros crimes... Que é o crime financeiro, que aí esse caso é típico, porque o cara está escondendo, né? Ele vai responder, mesmo que ele pague o tributo, ele vai responder criminalmente. Não está tendo auditoria agora, mas pode ter daqui a 1, 2 anos... Está tendo auditoria agora, só que com aquilo que a gente dispõe, com a movimentação financeira. Mas não é aquela... Agora, não é 100%. Mas o dia que entrar nessas empresas, vamos supor, nós vamos entrar na... E vai entrar. Na Filete Bitcoins. Aí eles vão na minha empresa, eu não tenho, mas um exemplo. Eu falo, tudo bem, passa todo mundo aqui. Eu falo, olha, o resumo de 2018, 2019, 2020 está aqui. O resumo, pô, mas espera aí, o cara transferiu do banco, isso aqui declarou, mas isso aqui não. Então, quer dizer, você, como pode pegar 5 anos para trás, existe o risco de terem ferramentas para entrar nessas empresas, é isso? É isso. Eduardo, pensa o seguinte, você é empresário, você tem uma empresa que negocia bitcoins. Se você é uma empresa legalmente, corretamente constituída, você tem que ter os registros disso. E eu, Receita Federal, posso ir lá na sua empresa fiscalizar e falar assim, eu quero todos os registros de todos os seus clientes de movimentação, você é obrigado a me dar. Então, a menos que você seja um empresário fantasma que esteja se escondendo, e aí você também é um outro criminoso, você vai me prestar essas informações se eu pedir. Então, a Receita já está no radar, já está monitorando isso daí. E mais cedo ou mais tarde vai pegar todas essas informações e cruzar. Agora, se você é um bandido e está se escondendo, seja empresa, seja pessoa física, aí é o nosso papel em tentar descobrir. E a gente, como eu falei, cada vez mais, com a ajuda da Polícia Federal, com a ajuda da Procuradoria da Fazenda, com a ajuda da Procuradoria da República, está correndo atrás dessas informações com o auxílio internacional, com o intercâmbio de informações. Inclusive tem um ponto, eu queria colocar alguns pontos que são importantes que o Renato colocou. Tem um princípio do direito que é pecúnia non le, né, que vem do direito romano, na época dos imperadores romanos, que é o dinheiro não tem cheiro. Sim. Então não importa, até Bitcoin é algo lícito, entre aspas, não está regulamentado, mas não tem nada ilegal. Mas mesmo o tráfico de drogas, por exemplo, vamos pensar numa coisa que não tem como você explicar. De arma você ainda consegue, tem arma legal, tem arma ilegal, mas a droga é ilegal e ponto final. E ninguém paga droga de cheque, e ninguém paga droga de cheque nem no cartão, né? Aí é o que acontece, esse cara, teoricamente, pelo menos, normalmente ele não vai declarar que ele comprou uma tonelada de cocaína, importou ilegalmente, é óbvio que ele não vai fazer isso. Mas o reflexo do dinheiro, que o Renato colocou agora, siga o dinheiro, é o ponto importante. Você tem que seguir o dinheiro. Então, é muito estranho. Ele pode ter firmas de lavagem de dinheiro também. Pegaram agora da Odebrecht, então, tem as lavagens de dinheiro, que é o que tem que combater. Tem um ranking, que o Renato sabe melhor que eu,
tem aqueles 10 mais, tipos de empresa que são mais fáceis de lavar o dinheiro, motel, hotel, posto de gasolina, padaria, tem lá, ele vai saber bem melhor do que eu, o que está no ranking, que eles vão estar de olho, ó, fica de olho tem aqui. Tem motel que você lavanderia, tudo é 2 por hora no quarto, né? Então, tem coisa que você vai ter que estar em cima lá, porque vai dar, mas você vê, o jogo do bicho é contravenção. O cara tem que legalizar o dinheiro, senão ele não vive. Ele não passa cartão de crédito, ele não compra, ele não vai... E cada vez mais, os Estados Unidos que ele colocou, realmente a derrubada das torres gêmeas foi um marco, porque o dinheiro ilegal estava fácil de ser usado no mundo. Você ia lá nas Ilhas Cayman, ia para o Panamá, ia não sei para onde. O pessoal tinha essa facilidade de jogar o dinheiro daqui para lá. E hoje não, hoje até o dólar, eu tenho dinheiro, vou guardar dólar lá em casa. Eles estão rastreando as notas mais antigas e tirando de série. Por que essa nota é antiga? Essa aqui já não serve mais. Tenta comprar alguma coisa com a nota mais antiga, e falou, opa, vários lugares sérios, banco, por exemplo, já vai lá e já não aceita. Aquele caso que aconteceu recentemente tem agora... Cara que teve cara que tem que trocar nos Estados Unidos, aquele caso que aconteceu agora do Temer, por exemplo, que foi divulgado, que um dos caras lá tentou, da empresa que supostamente a laranja dele lá, tentou entrar com 20 milhões no banco para depositar no banco. Veja, ele está depositando no banco. Há bem pouco tempo atrás, falou, não, peraí, o banco vai chegar o dinheiro, vai colocar o dinheiro na conta dele, problema dele com o fisco. Ele está colocando o dinheiro lá, está falando que é fulano e acabou. A obrigação dele era conferir se o dinheiro estava certo e colocar na conta. Hoje já não mais. O banco falou, 20 milhões da onde? Em dinheiro? Porque, assim, só maluco hoje para você andar com dinheiro na mão, ainda mais altas quantias. A própria operação bancária, antigamente você transferiu o dinheiro para minha conta, para a sua, você ia transferir o dinheiro, ele falava assim, transferia. Hoje você fala assim, o que é isso? Para quem que pagamento duplicado, CPF, nota completa. Aparece um quadrinho, né? Aparece um quadrinho. Pagamento duplicado, pagamento de prestação, mais, isso, Renato. Pagamento não sei o que lá. Aí você aí eu quero chegar no ponto, Renato, que a pergunta que eu ia te fazer é o seguinte. Será que logo a gente vai estar preparado para não ter mais dinheiro? Porque a Finlândia, os Estados Unidos já começou a ter Porque o grande problema hoje chama-se dinheiro. Dinheiro é um problema. Assim, o dinheiro eletrônico, ele é rastreável. Sim. O dinheiro papel é difícil. Mas eu vou um passo adiante. A sociedade precisa se enxergar como uma sociedade organizada. Não que não existam mazelas lá fora, né? Não vamos fazer também complexo de vira-lata aqui. Mas, veja, se você vai em qualquer carrocinha de pipoca lá fora, nos Estados Unidos, na Europa, o cara não te pergunta se você quer nota. Ele te vende a pipoca e já te dá o ticketzinho lá e já acabou. Sai quando você está pagando imposto, né? E acabou. Como aqui também já está saindo, né? Sim. Então, e ninguém pergunta nada sobre isso, porque é uma coisa absolutamente normal. É o dia a dia. Como em muitos lugares ninguém aceita jogar lixo na rua. Né? Mas aqui não funciona também, né, Renato? Você vai comer, vamos supor, você vai comer num restaurante. O cara não te dá a nota, né? Só se você pedir. Vai começar a dar. Então, mas assim, ele não tinha que perguntar, ele tinha que dar. E se ele não desse, quem está consumindo tinha que obrigá-lo a dar. Porque assim, o brasileiro, ele tem umas coisas que eu não consigo entender qual é a lógica. Então, já vi gente comendo comida por quilo, fala, não vou pedir nota, não vou colocar o CPF, porque senão a Receita vai rastrear. Você acha que a Receita está preocupada com quanto você está gastando na comida por quilo? Não, não está. Mas mesmo que a Receita esteja preocupada com isso... Você tem que comer. Não, você vai pagar com cartão, com dinheiro, com cheque, e a gente vai rastrear o cartão, dinheiro, com cheque. Você pedindo nota ou não pedindo nota, eu vou saber que você comeu e quanto você gastou. A nota só serve o quê? Para o comerciante não sonegar. É isso. É para isso que criaram a tal da nota paulista. Claro. Então, assim, se você pedir nota ou não pedir nota... Não altera. Não altera para você, altera só para o comerciante. Na verdade, você está sendo bobo, né? Porque você está pagando lá um copo de água, você pagou R$100. Ele não está pagando o imposto. Você está pagando o imposto, porque o imposto está embutido nesses R$100. Se você não pede nota e ele sonegar... Você está perdendo dinheiro. Você está perdendo dinheiro, porque aquele dinheiro ele vai enfiar no bolso dele, o comerciante vai comprar a Ferrari dele, ou a cobertura dele, e você vai depois pedir para o prefeito ou para o governador, falar, não tem saúde, não tem estrada. Vai lá cobrar do comerciante, que você não pediu a nota e enfiou o dinheiro no bolso. Eu não coloco nem esse ponto, viu, Renato? Sim, eu entendi. Renato, eu não vejo nem esse ponto. É cultural, né, Renato? Cultural. Você vai para lugar que você vai e as pessoas não te dão nota. Renato, eu acho que tem restaurantes que dão nota, só porque a gente também fala aqui que não dão. Tem aqueles que se levam na mesa, tal, isso aí também a gente não pode generalizar. Claro. Mas tem o almoço por quilo que você falou, mas é engraçado, a gente cobra... Mas, Renato, tem mais coisa aí que eu acho que é importante a nota fiscal, não só em relação a isso. Não é só a relação da tributação. Garantia. Garantia, né? Não só a garantia. Acho que tem mais coisa que a gente tem que colocar em relação a isso. Primeiro ponto, produto roubado.
Sim. Esse é o primeiro ponto. Porque o que você vê de carga roubada, o comerciante que for fazer o trabalho, ele paga a substituição tributária. Você falou da água, ele paga antecipadamente, ele já pagou o imposto. Independente se você pegou a nota, se não pegou a nota, ele já pagou o imposto, mesmo que ele não queira, a não ser que seja roubado. Que aí é o grande ponto. Então a gente tem que Mas começar... você está falando de pagar imposto? Ele tem o substituição tributária. O ICM, mas ele tem faturamento. Sim, não. Aí tudo tem bem, fisco, tudo bem, tudo bem. Quando ele não dá a nota, ele paga, já pagou uma parte, Mas quando ele pagou outra, né? vocês estão interligados, o estadual com o federal. O cara não vai conseguir fazer isso e não fazer o outro. Falar, olha, tudo bem, aqui eu comprei 1000 garrafinhas de água, vendi tanta, mas não tenho... Não, peraí, opa. Mas ele só negou na comida. Mas ele vai só negar um pedacinho ali, ele vai ter um conflito não, já um pedacinho com dois. ele só negou, uma parte ele pagou, não tem como não pagar, Não, mas ele já pagou tudo antes. Ele tem substituição tributária, a água, por exemplo, a bebida. Estou falando da bebida alcoólica, o refrigerante, água. Só parênteses, para quem não entende esse economês, né? Substituição tributária quer dizer o seguinte, o contribuinte na ponta lá, o comerciante não paga, porque centraliza o pagamento no distribuidor. E antecipado. Antecipado. Então o distribuidor ele paga e depois transfere esse crédito. Se caiu aquela água no chão, por exemplo, ele perdeu no estoque, quebrou a prateleira dele, caiu no chão, já pagou, não pode jogar a água fora, pode a embalagem fora, ele não vai pagar, não vai tirar uma nota daquilo, já pagou. Então, na realidade, hoje já está tudo de uma forma... Eu vejo o grande problema, Renato, quando eu falo que acabar com o dinheiro, talvez seja uma grande inovação que os países vão fazer, e vão fazer logo, acredito eu. O dinheiro digital é o grande ponto. Porque ou você vai para o escambo, na troca, o cara vai vender droga lá, né? Ele não vai com a maquininha do cartão de crédito, você vai passar o cartão para comprar cocaína na Rua Tiro Naval, aqui perto. Porque o cara vai chegar lá e vai dar problema. Alguma empresa tem que estar atrelada àquela maquininha. Pra você seguir. Agora, o cara chega lá com o dinheiro no bolso, acabou, desapareceu. E se vocês terem uma ideia, eu quero até que... A loucura que é esse negócio do tráfico de drogas e carga roubada, que é o grande... Eu vejo um dos grandes pontos da violência, da criminalidade, da concorrência desleal entre os amigos comerciais. Porque o comerciante certo, ele recebe em nota fiscal dele, paga seus tributos e vende e dá a nota fiscal dele. Eu não admito, por exemplo, não entregar uma nota fiscal. Porque já pagou tudo também? Não importa. Pagando ou não pagando, tem a questão da garantia, tem uma série de questões, mas tem a questão, principalmente, do roubo, do furto de carga. Que isso gera uma malha por trás do crime organizado que envolve tudo. Não vai pensando que o cara que mexe com carga roubada é só carga roubada. Ele vai mexer com o tráfico de droga, com o de arma, assaltar banco. Ele vai fazer ele faz o trabalho completo. São empresas que fazem o trabalho completo. Vai fazer lavagem do dinheiro, porque ele tem que pegar o dinheiro para comprar a casa dele. Imagina o cara movimentar milhões e vai continuar morando lá no barraquinho, lá na favela. Ele não vai querer isso. Ele vai começar a mudar. Aliás, se terem uma ideia, se você pegar 10 mil reais hoje e for para a Bolívia, lá para o Peru, sei lá, para onde os caras produzem a droga, vale 1 milhão aqui. É muita diferença o dinheiro. Então é esse ponto que a gente tem que começar a pegar para desestimular o cara. Então a nota fiscal tem um fator fantástico, não só em relação ao imposto, mas em relação a todo o crime que você tem por trás. Não é só o imposto. Gasolina, por exemplo, adulterada. Você vai no posto de gasolina, pega a sua nota fiscal. Não é só a garantia que você vai estar colocando, não é só o imposto que você está pagando. Tem que ver se aquela gasolina não foi uma fraude. Aquele combustível não foi furtado de alguma transportadora, não foi feito um buraco em algum lugar para retirar o combustível, não foi batizado com outras coisas. Esse que é o grande ponto. Então a gente tem muito mais para a gente puxar, e eu acho que o término do dinheiro papel vai ser o grande diferencial. Eu acho que isso, a Receita Federal, está aqui com o Renato, eles devem estar vendo, eles vêm uns 20 anos na nossa frente, tá? Não vão pensando que eles vêm... O passado, eles vêm na frente lá. Tem coisa na cabeça do Renato aí que a gente nem imagina. E a gente não vai falar. E não vai falar. Claro que não vai entregar o ouro ao bandido, né? Quais são as dicas, por exemplo, que você pode dar, por exemplo, para a pessoa que ainda não fez os maiores erros, assim, eu sei, lógico, num programa de 1 hora, teria o contador, é uma profissão, né? E muitos erros de impostos é porque o contador, embora existam excelentes contadores, né? O contador é uma profissão igual a medicina, igual ao direito, o cara tem que estar sempre estudando, né? Se o contador às vezes não estuda, e a maioria estuda, mas ele pode te atrapalhar também. Muitas vezes o cara te atrapalha também, né? Então, quais são as dicas que você daria, assim, de uma maneira breve? Vou fazer o papel do advogado de diabo, viu, Flete? Até porque eu sou contabilista formação acadêmica. Mas eu falei que a maioria são bons, né? Claro. Até porque são profissionais. Mas assim,
como um médico, se você vai ao médico, ele fala onde é que está doendo, você fala está doendo o pé, mas na verdade se está doendo o coração, ele não vai acertar nunca. Então, tem gente também que não dá informação para o contabilista ou dá na última hora e quer que ele faça milagre. Não vai acontecer. Ou chega lá no dia 29, 6 da tarde... Eu quero que faça minha declaração, eu apliquei dinheiro na bolsa, mas cadê os documentos? Ah, não tenho. Aí ele vai fazer o quê? Ele não tenta não colocar, né? Não, se for qualquer profissional sério, vai falar, meu amigo, tchau. Procura outro, porque eu não tenho como fazer mágica. Então, mas assim, às vezes também, Renato, não, claro, tem... a pessoa por exemplo, às vezes é complexo, né? Por exemplo, a pessoa chega lá, vamos supor no meu caso, com um cachorro doente, a pessoa não tem nada, fez exame outro veterinário, vamos supor, mas não leva, tal, mas tu não vai chegar, pessoal, então tu vai embora aqui. Não, né? Porque tu fala, vou tentar ver o que eu posso fazer, mas você sabe que você está com esse erro aqui, isso, é passivo de ter penalidades. O cara acaba porque ele é profissional, né? Ele sim, mas aí disso, né? ele vai, sendo profissional, ele vai falar isso claramente, ele vai falar assim, ó, estou fazendo a declaração com os dados que estão aqui e você vai me trazer o mais rápido possível todos os outros para eu retificar, porque é o conselho que a gente dá. Se você fez a sua declaração com contador ou sem contador, consulte no site da Receita o processamento da declaração, veja qual é o resultado. Se tiver com alguma pendência, a Receita hoje conversa com o contribuinte, a Receita já informa, ó, tem uma pendência aqui, ó, tem um negócio esquisito, dá uma olhada com mais carinho. E aí você olha lá, filete, e vê se aquela pendência não foi um erro que você cometeu, alguma coisa que você esqueceu. Aí você vai lá e retifica a declaração. Por quê? Porque aí você evita depois cair na malha fina e ser autuado. Agora, se você não fez nada de errado e mesmo assim está com pendência, é porque a Receita quer que você comprove alguma coisa. Por exemplo, despesa médica e tal. Aí você aguarda. No ano que vem você vai lá, agenda ou espera ser chamado e comprova a sua despesa. Agendando ou esperando não tem penalidade, você vai ter tempo de justificar. Não tem diferença. A diferença é assim, se você faz a retificação por iniciativa sua, antes de estar na malha, antes de ser chamado, e paga a diferença de imposto que houver, você paga a multa de 20%, que é a multa de mora, multa por atraso. Da diferença do imposto. Sobre o imposto devido que você não pagou. Se você esperar a Receita te chamar, você perde a espontaneidade, ou seja, você não pode mais retificar por sua conta e qualquer diferença de imposto que seja apurada, a Receita vai cobrar com multa de 75%, no mínimo. Porque se a Receita... Vai 50, né? Se a Receita perceber que tem fraude, simulação, é caso de laranja, qualquer caso de crime, qualquer caso com intuito doloso, a gente cobra uma multa agravada de 150 e manda para o Ministério Público fazer a persecução penal. Então, aí a coisa é um pouco mais embaixo. Um pouco mais embaixo, o buraco é mais embaixo. Bom, você que está assistindo o programa, que tem alguma dúvida, né, que quiser mandar perguntas aqui, eu já estou sentindo o telefone vibrando. Lógico, uma dúvida simples, porque o tempo não é, infelizmente, o tempo não é gigante para fazer, mas nós estamos aqui no segundo bloco para atender os telespectadores com as suas participações. É muito rápido, já voltamos. Plano Santa Casa Saúde de Santos, cuidando de você há mais de 2 décadas, com muito carinho. Afinal de contas, são quase 90 mil vidas. Atendimento em todas as cidades da Baixada Santista e Litoral Sul. Plano Saúde Total, ou seja, saúde mais odontologia. Inclusive o programa de saúde continuada, prevenção de doenças crônicas. Plano Santa Casa Saúde de Santos, há mais de 2 décadas cuidando de você com carinho. Você já reparou que inglês e espanhol está em toda parte? Na USA International você pode escolher aprender inglês, espanhol, japonês ou francês. Já parou para pensar por que USA International é a mais procurada? Você começa a falar inglês desde a primeira aula. Pensando no futuro e naquela viagem dos sonhos? Ou até em conquistar aquele emprego que você tanto deseja? Então, aprender mais de um idioma é fundamental. Com material didático e o método de ensino exclusivo, fica mais fácil aprender, além do laboratório multimídia que auxilia no aprendizado do Odopima, seja o francês, inglês ou espanhol, com professores capacitados. Temos aulas de segunda a sábado, das 8 às 22 horas. Ensino de qualidade ao alcance de todos. Venha até a USA International e conquiste o mundo. Avenida Bernardino de Campos, 442, Vila Belmiro, Santos. Telefone 3225-7373. USA International. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem.
investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a clínica Multimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. Estamos de volta com o programa Ação em Reação, hoje dia 24 de abril de 2019, com o João Vilela, empresário, que é advogado, também com o Dr. Renato Leite, auditor fiscal, grata presença aqui no programa. Vamos falar, tem várias dúvidas aqui, né? Nós vamos falar dos maiores erros, mas eu gostei muito dessa pergunta aqui da Janaína, né? A Janaína é uma pergunta simples, mas eu vou ter que resumir aqui, mas eu entendi bem. Ela diz que o filho dela, ela tem um filho menor de idade, né? E que o filho dela recebe, ela foi casada e o filho dela recebe uma pensão, ela falou, né, 3 mil reais por mês, ou seja, dando 36 mil reais por ano de pensão. E que ela sempre nunca declarou isso, tal, enfim, né? Bom, e que nunca deu problema para ela, mas que ela veio a se casar de novo, e este novo integrante da família, novo marido dela, também tem um filho com ela, né? Então, beleza. E que ele colocou ela como dependente, né? Então, ela tem uma renda de pensão e ele, né, apesar de trabalhar num banco, colocou ela como dependente. E ela não entende nada de imposto de renda, segundo ela, né? Também não estou dando sobrenome, já ainda tem um monte, né? Mas ela me autorizou, colocou ela como dependente e começou a dar problema nas declarações, né? Certo? E ela chegou para o primeiro... Não, ela está falando aqui, né? Não sei se... E ela chegou para o primeiro marido e falou, poxa, tal, minhas declarações... Ela falou, veja bem, filha, eu pago para você corretamente, no seu nome, como o juiz determinou, certo? Agora, se você não declarou e nunca pegaram, sorte sua. Mas se o seu marido colocou você como dependente, aí você não é dependente ganhando 36 mil por mês. E o segundo marido dela fala que não, que o erro foi do primeiro. E ela queria saber de quem que é o erro. Eu falei, eu não vou me meter nisso, mas quem que é o erro? Ela poderia ser dependente, doutor Renato, ganhando 36 mil de pensão? Você pode ser dependente ganhando qualquer valor. Sim. A única coisa que você tem que fazer é que você tem que incluir o seu rendimento junto do rendimento de quem você é dependente. Então, na verdade, enquanto ela não era dependente de ninguém, ela tinha que declarar aquele rendimento. O que tem que ser visto, dona Janaína, é o seguinte, esse rendimento é seu ou é do seu filho? Porque, veja, se o rendimento é do seu filho, ele pode ser seu dependente e aí o rendimento dele vai estar na sua declaração. Ou ele pode fazer uma declaração só dele. Mas ela é um novinho, 5, 12, 13 anos? Não importa, não importa. Pode ter um mês de idade. Se ele tem um rendimento acima de R$ 28.559 por ano... Mas é que acho que o pai depositava na conta dela, Não importa se o pai deposita na conta dela. Sim. Se o rendimento é do filho, se a pensão é do filho, e às vezes dá até problema, porque o pai fala, paguei para a mãe dele, mas o rendimento não é da mãe. A sentença é clara, o rendimento é pago na conta da mãe, mas o rendimento é do filho, sim, da criança. Então, assim, a criança pode declarar separadamente da mãe. Se ela quiser colocar junto, ela pode. Se ela quiser colocá-lo como dependente, obrigatoriamente ela tem que colocar aquele rendimento na declaração dela. Como ela é dependente do marido dela, sim, então o rendimento dela vai junto ao do marido. Se aquela pensão é do filho e não é dela, esse rendimento não vai na declaração do marido dela, novo marido dela. Sim. A menos que o filho também seja dependente do marido novo. Ou seja, ou ela tinha que fazer uma declaração... São separadas para o filho se o rendimento for do filho. Sim. Ou ela tinha que ter feito a declaração dela o tempo todo. Assim, quer dizer, o erro não era do primeiro marido. O erro é dela. Ela tem a obrigação é dela. Entendi. O primeiro marido pagou, o segundo descontou. O que pode ter de erro é o primeiro marido estar informando que ela está recebendo e o rendimento não é dela, é do filho. Esse é o único erro que pode ser do primeiro marido. Sim. Os demais erros são dela ou do marido novo, de quem está declarando ou de quem não declarou. Sim. Se ela ganhou mais de 28.559, não fez declaração, ela está omissa. Então, assim, ela pode não ter sido autuada, mas provavelmente, se ela for consultar o CPF dela,
Se não está, estará algum dia com pendência. E a pendência impede que ela use o CPF para movimentar a conta bancária, para participar de concurso público, para obter benefício. Então a pessoa também, se não me engano, então a pessoa acha que não vai ter problema nenhum. Ah, eu não fui autuada, a Receita não me chamou. Ela vai ter problema cadastral com o CPF dela. Então assim... Então a Receita já visualizou isso? A Receita está monitorando isso. E por que não chamou ela ainda? Porque a Receita não tem obrigação de chamar ninguém. A Receita chama no interesse dela. Eu tenho milhões de contribuintes. Eu chamo quem eu acho que eu tenho que chamar. Tá, mas aí não chama e eu vou lá e bloqueio o CPF dela. E ela que corra atrás para... Aí quando ela for lá e quiser fazer... Aí ela vai ter que apresentar a declaração. Você tá ela não está omissa? Ela não quer apresentar e não apresentou? Você achou que o valor é pequeno, não chamou ela? Não chamei, quando mas bloqueado ela vai querer, o cara falar, o gerente do banco vai falar assim, olha... Seu CPF está cancelado ou está suspenso. Ela vai marcar uma audiência na Receita. Não vai marcar nada. Ela vai lá e transmite a declaração, paga a multa por atraso, a multa... O gerente já vai informar ela. Você não declarou isso aqui, ela Está suspenso o seu CPF. Ela vai procurar um contador, o cara vai calcular faz a declaração, paga em atraso e acabou. Mas não é meu, é do meu filho. Tudo bem, faz no nome do filho. Mas quando o filho é menor, o juiz não determina que paga para a mãe? Não importa quem está recebendo, importa quem é o destinatário final daquele rendimento. A pensão é do filho ou é da mãe? Então teria duas alternativas. Ou ela fazia uma declaração dela, ou do filho. Aí essa pensão não é para ela. Não, é isso que eu estou falando. Tem que ver a sentença. Tem que ver a sentença. Se a sentença disser que a pensão é pro filho, não importa que esteja caindo na conta dela. A pensão é do filho. Então, assim, quem tem que declarar é o filho, a menos que o filho esteja na declaração dela como dependente. Sim. Então, é isso que ela tem que ter o cuidado de ver e fazer. E aí faz no dela ou no dele. Foi uma falha dela na declaração, no caso, pelo que ela está contando aqui. Quem está julgando falta dela na declaração. E quando o marido colocou ela dependente sem rendimentos, bateu no CPF lá esse rendimento. Peraí. Como é que ela é dependente sua e você não declarou esses rendimentos? Então mas não impede que ela seja dependente. O que vai acontecer é que ela vai ficar com a pendência dizendo, o seu dependente tem um rendimento que o senhor omitiu. Então, a pendência não é que ela não pode ser dependente. A pendência é que ela é dependente, tem rendimento e não declarou. Ela tem que juntar. Só que às vezes não compensa. Então, quando não compensa, é melhor tirá-la da condição de dependente e ela declarar separadamente. Entendeu? Entendi. Por exemplo, você e sua esposa, vocês não são obrigados a fazer uma declaração em conjunto. Claro, cada um pode fazer a sua. Sim. Aí você tem que ver, fazer a conta, ver o que é mais benéfico. Então, Janaína, não pega o rolo de macarrão para bater no primeiro marido, que ele pagou. Se ele pagou certo, se ele pagou errado, vai atrás dele. Mas se ele pagou certo, o segundo colocou. Então você tem que analisar, né? A questão aí está entre você e o segundo marido. Se você não declarou tal, ou talvez ele fez por engano, ninguém fez de propósito. Mas aí não é a culpa do primeiro. O primeiro lá pagou, o segundo que tem que resolver essa questão com você, não é isso? Muita gente não sabe, por exemplo, um bebê de 1 mês, se tiver renda, o avô dele deixou lá um imóvel para ele, tem aluguel, não importa o que seja, tem um dinheiro no banco que ele renda, ele tem que pagar imposto de renda, não é? Não tem uma idade para pagar imposto de renda, não tem uma... nem idade mínima, nem máxima. O Carlos Alberto faz uma pergunta aqui também interessante, mas faz uma pergunta para o nosso Renato. Porque ele está falando, né? Eu só estou transmitindo aqui, né? Por que os políticos não são pegos pela Receita Federal? Mala com 500 mil, com 1 milhão, 50 milhões em casa. O que acontece é que eles transitam por aí e não são pegos pela Receita Federal, segundo ele? Então vamos lá. Primeiro que não é verdade, tá? É que a Receita Federal, diferentemente da polícia, não pode ir no jornal e falar, olha, autuei lá o José, a Maria, o Francisco. Eu não posso, eu tenho a obrigação constitucional de preservar o sigilo fiscal. Então, se eu autuar o filete, eu não posso ir lá no jornal e falar, autuei o filete. Então, a Receita autua muita gente. Já me deu até um frio na barriga. Muita gente, inclusive políticos, só que a gente não conta. Só para você ter uma ideia... Já me deu até um frio na barriga. Não. A Samanta já riu aqui, eu falei, peraí. Pra você ter uma ideia, muita gente não sabe, até porque viu o filme... Ele já pôs meu CPF. Tem muita gente que acredita só em filme e tal, né? O pessoal viu aquele filme da Lava Jato e acha que começou a Operação Lava Jato na Polícia Federal. Não foi, começou na Receita, né? Um posto de gasolina está sendo fiscalizado, depois é que passou. Porque quando a Receita apura algum crime, ela comunica para o Ministério Público, o Ministério Público aí chama a polícia para investigar. E a gente trabalha em parceria, até hoje. Então, nessa parceria com o pessoal da Lava Jato, a Receita já aplicou, entre autuações de tributo e multa, em pessoas físicas e jurídicas, pessoas e empresas, mais de 20 bilhões de reais até agora. E ainda, só na Lava Jato. Só na Lava Jato. Fora o dinheiro que os caras devolveram. Político envolvido, Fala assim, o dinheiro que ele roubou tem que devolver. Isso é uma coisa.
Aí, olha como é, a pessoa roubou, tem que devolver o dinheiro e ainda tem que pagar imposto sobre o dinheiro que roubou. Claro. Porque para nós é uma renda que ele recebeu. Não importa de onde veio, devolve o dinheiro e ainda paga o imposto. Mas ele não pode falar, poxa, mas aí eu devolvi. Não importa, ele teve o rendimento. Outro bloco, você não tem nada a ver com isso. Olha, foi tráfico de drogas, não importa, você tem que pagar, você foi pego, você vai pagar o imposto do tráfico de drogas. Resumindo, para brincar, é igual a hemorroida, quem tem não fala. Então quem tem na lista da Receita não vai falar, olha, eu estou atuado aqui porque me pegaram lá porque eu comprei uma Ferrari e não declarei. É por isso que você fala assim, mas só quem está na malha fina é que é autuado. Não é, porque na malha fina, normalmente quem cai é o seu vizinho, o seu parente, e ele comenta com você. Você acha que algum grande político, algum grande sonegador que foi autuado pela Receita vai na sua casa bater assim, caramba, olha, o Renato me autuou, tô tão chateado. Não vai. Ele vai no advogado. Vai no advogado, você não vai nem ficar sabendo. Ele vai no advogado dele e fala, como é que eu posso resolver isso aqui e tal? É José, né? Não, aí foi o Carlos Roberto. Viu, Carlos Roberto? Fique sossegado. A Receita está investigando e está autuando firmemente esses sonegadores, sejam eles de que espécie for. O Wilson Contador está parabenizando o programa, o Benigno, o Baltazar também estão parabenizando o programa aqui. E aqui elas vão falar dos principais erros da Receita, que eu acho que agora interessa para as pessoas, mais como nós, assim, que não temos empresas grandes e tal. Quais são os maiores erros da pessoa física, Renato? Sim, normalmente as pessoas, como a gente estava falando no exemplo da Janaína, viu, Janaína, não se preocupe, é um esquecimento. E a Receita está trabalhando de uma forma mais amigável com o contribuinte. Por isso que a gente fala, consulta a declaração, se tiver pendência a gente já vai te informar. Aí você vai lá e retifica. E mesmo no caso do CPF, está suspenso. Vai procurar saber por que está suspenso, corrige a sua situação. Ninguém está querendo colocar uma pecha de sonegador em ninguém. A gente quer que o contribuinte cumpra a obrigação dele corretamente. Até porque a diferença dela é pequena, né? Então, mas assim, o que acontece? Muita gente esquece isso. Às vezes tem duas fontes. Tem muito profissional liberal que faz aqueles chamados freela, né? Freelancer. E ele esquece que fez. E aí ele declara 2 rendimentos, mas na verdade ele tem 3. Isso cai tranquilamente na pendência e aí a pessoa vai ter que retificar. Outra coisa que o pessoal erra muito é despesa médica, viu, Filete? A pessoa acha que gastou com veterinário, pode colocar. Não pode. Mas o cachorro é quase como um filho, mas não pode. A legislação não permite. Eu falo que, por exemplo, a gente tem que pagar porque vocês estão pagando no cartão. Então a Receita tem uma conta. Mas eu dou ele vai te informar. Mas eu dou muito recibo, que a pessoa chega ele vai informar que pagou para você. Mas todo mundo que pediu, a gente não Mas não pode deduzir. Não, mas a pessoa chega, eu dou e falo assim, ó, isso aqui, conversa com o seu contador, que você não pode deduzir. Isso. Porque o cachorro é artigo de luxo. É a mesma coisa que você comprar, não sei se eu estou certo, um perfume na loja. Eu vou pagar, mas você não vai falar, eu comprei um perfume de R$500 para usar. Isso aí é um artigo de luxo, você não é obrigado a ter cachorro. Veja bem, se está certo ou errado a legislação, eu não sei se daqui a 10 anos vai ser entidade, isso eu não sei, mas hoje em dia, ele logicamente, ele pode, mas ele não pode tirar aquilo como despesa médica. E os caras colocam, e muita gente liga para a gente e fala assim, olha, eu queria o número tal, mas está na nota que eu dei para a senhora. Então, mas é que eu perdi a nota. Só que assim, ele quer falar, eu falei, olha, tudo bem, mas aqui nós vamos pagar porque tem cartão, tem tudo, a gente vai ter que pagar. Só que você não deduz, você não vai bater. Mas se você quiser colocar, você coloca. Não é se quiser não, viu? Não, ele é obrigado a colocar. Porque a pessoa acha que eu sou sonegador, né? Não. Mas não é que a legislação, muita gente não sabe, mas assim, quando eu pago alguma coisa, se for para a clínica não tem problema, mas se eu pagar como pessoa física, para o Eduardo Filete, eu tenho que declarar que eu paguei para você. Mesmo que aquela despesa não seja dedutível, eu tenho que declarar. Por quê? Porque senão a Receita entende que você está ajudando a pessoa a sonegar. E ela vai te cobrar 20% de multa sobre o valor que você pagou e não declarou. Porque se você tem naquela ficha de pagamentos efetuados da pessoa física, você tem que declarar isso. Então, mesmo para despesa médica que seja sua ou do seu dependente, você tem que ter a consciência de que aquela despesa realmente aconteceu. Você tem que ter a nota fiscal, o recibo, você tem que ter o efetivo desembolso, como a gente estava falando, ninguém tem, tirando um ou outro, ninguém tem dinheiro em mala nem no colchão. Hoje em dia todo mundo tem dinheiro no banco, paga com cartão de crédito, paga com cheque. Então assim, você tem lá a cópia do cheque, você tem o número do cheque, a data da transferência bancária, ou, tirei dinheiro do banco, mas você tem lá a data do saque. Então, junta isso no recibo, deixa lá anotado. Quando a Receita te chamar, fala, como é que eu paguei lá o médico, a cirurgia que eu fiz, R$10 mil? Tá aqui, ó, foi um cheque, foi uma transferência eletrônica, eu saquei, levei. Eu saquei o dinheiro aqui nesse dia, levei e tal. É que tem gente que acha que a Receita, assim, nasceu ontem, né? Então, só para você ter, só pra você ter uma ideia, tem gente que mas assim... Mas se você comprovar direitinho, não, comprovar sem problema, não inventa coisa. Coloca o que é real. Tem gente que fala assim, olha, eu fiz uma cirurgia de 50 mil, paguei em dinheiro. Tá, tudo bem. Aí fala, mas
como é que você paga? Não, eu pago tudo em dinheiro. Aí você vai e olha a movimentação da pessoa, a pessoa foi na banca de jornal, gastou R$10, pagou com cheque. Foi na padaria, tomou café, pagou com cartão. Tudo na vida dela, ela paga com cartão, com cheque. Só o médico, que foi R$50 mil, ela quer que a gente acredite que ela pagou em dinheiro. Então, assim, tem que ser um pouco... Não, pode pagar em dinheiro, senhor, de repente o médico tal. Sim, mas tem que ter, né, claro, a origem disso. Eu fui no dia 12, eu operei no dia 15, eu fui no dia 12 lá, saquei os 50 mil do banco, fiz uma... Isso. Até porque, assim, as pessoas não conseguem entender o seguinte, vamos imaginar que você não tem a origem daquilo, você não tem como comprovar que saiu do banco, saiu de lugar nenhum. Então vamos dizer que eu aceite. Não, realmente ela gastou 50 mil com dinheiro. Mas de onde saiu o dinheiro? Do colchão. Mas se saiu do colchão, da onde veio aquele dinheiro? Nasceu do colchão? Brotou? Então eu vou tributar o dinheiro que nasceu do colchão, né? Que é uma renda, uma fonte de renda. É a árvore que nasce do colchão, a árvore de dinheiro. Então, ela vai ter a dedução, mas eu vou tributar. Quer dizer, os médicos odontológicos são os número 1 no ranking, né? Erros de declaração de recibo médico, pensão alimentícia que não existe, o pessoal fica inventando, rendimentos Como é que o cara inventa esquecidos. uma pessoa alimentícia? Ele tem um filho? Ele diz que tem. Filete. Ele nem tem filho, inventa o filho, ou inventa que tem pensão. Ou não paga nada de paga um salário mínimo, depois paga 10. Ou ele tem lá uma ação judicial que manda pagar pensão de 10. E ele, por liberdade própria, aí não é nem má intenção, às vezes. Por liberdade dele, ele paga 2 mil em vez de pagar 1.000. Ele pode fazer isso, só que ele só vai poder deduzir 1.000. Porque é o que está na sentença. Ele paga a pensão, o filho entrou na faculdade, ele, por mera liberalidade, paga a liberalidade dele, ele não pode abater. Aí ele não pode abater, só se ele for no juiz e tiver uma... Isso, aí vai acrescentar lá no acordo, né? Sim, sim. E ele não pode colocar como dependente. Se ele paga pensão, não é dependente. Sim. Ou ele paga pensão ou é dependente, não pode ser as duas coisas. Só pode ser as duas coisas no ano, ele era dependente, aí se separou naquele ano, tem pensão, então no primeiro ano, eventualmente pode ser as duas coisas. Mas fora isso, ou ele é dependente ou você paga pensão. Ou também o médico dá um recibo de 300, o cara coloca 3 mil, né? Então, aí chama o médico também ou só vai ele, por exemplo? As duas coisas. Hoje tem a DMED, né? O próprio, que é aquela declaração. Obrigado a informar. Sim, mas se o médico fala, mas tem que declarar 300. O cara pôs 3 mil lá, vai chamar os dois ou só vai chamar o cara? Não, a gente tem cruzamento de informação. Se nada de informação a gente já elucidar o problema, não vão chamar ninguém. Mas se precisar, a gente intima o médico. E há casos, no passado, de médico que estava emitindo recibo. O cara não prestou serviço. A gente fez a investigação, viu que era tudo recibo frio. Aí a gente faz um ato declaratório declarando que aqueles documentos fiscais são inidôneos, ou seja, não tem valor. Então a gente vai responsabilizar o médico que passou o recibo frio para ele ser apenado, né, criminalmente. E a gente vai pegar todo mundo que declarou recibo dele para ver se é verdadeiro ou não. Provavelmente não será, porque os recibos são frios. E vai glosar todos esses valores de todo mundo. Isso é fácil, é só apertar um botãozinho, o computador vai lá, rastreia todo mundo. Se pegar o nome de médico, doutor, sei lá, X, se apertar um botão, você pega todo mundo. Eu estava dando uma palestra para a garotada do campus no outro dia, e eu estava brincando que eles gostam muito de super-herói, agora vai ter um filme novo, está estreando e tal. Eu falo, que nem o Homem-Aranha, aquela teia, né? A gente tem lá no computador, cada vez mais a Receita trabalha com inteligência, né? Não tem como ser diferente. A criminalidade é inteligente, está sempre procurando novos meios de fugir, a gente tem que buscar meios tecnológicos. Então a gente lança uma teia, que a gente brinca, fala, se eu colocar o seu nome, o seu CPF, e essa teia se expandir, a gente vai chegar, e aquilo vai indo. Fala assim, você é casado com quem, tem tal carro, tem aquilo. É um Facebook da Receita. Gastou 15 reais na drogaria, vai buscar, e aquilo fica um monstro. Aí você tem que começar a limitar, porque senão o computador vai longe. Você tem 5 receitas de cardiologia. De um cardiologista. Você vai na farmácia, o cara nunca comprou um remédio. Quer dizer, já começa, né? E aí a gente vai chegar nos laranjas, vai chegar em todo lugar, porque aí vai amarrando tudo. O que eu coloco sempre é esse ponto. A Receita Federal tem um papel importantíssimo para coibir o crime organizado. Não é só o contribuinte que às vezes erra uma coisa ou outra, as pessoas morrem de medo da Receita Federal, talvez sem tanto motivo. Porque as pessoas querem fazer errado. Se fizer certo, dificilmente você vai ter algum problema. Não que não possa acontecer você equivocar, errar e fazer uma série de coisas, ou querer tentar economizar de alguma forma. As pessoas têm essa ilusão que conseguem. Às vezes ele levanta, todo mundo que paga pensão, tu vai lá e justifica, tudo bem, né? Tudo bem, Filete, eu sei, mas de qualquer forma, as coisas estão muito atreladas. O que eu sonho um dia ver, e espero que seja logo isso no Brasil, é primeiro, isso não é culpa do Renato de forma alguma, nem da Receita Federal, Renato. Mas é que nós temos uma legislação mais simples, mais fácil de você cobrar, cobrando de uma quantidade maior de pessoas, inibindo empresas que são realmente, que acabam, pode ter certeza, uma empresa
que lide com crime organizado e faça certas coisas erradas, ela acaba em volta dela com várias outras empresas que estão falando certo. Você tem uma pet shop hoje, Filete, você abre 2 quadras de distância de você, usa mercadoria roubada, ele vai fechar a sua, que está certa. Porque o cliente vai lá, mas é mais barato lá, eu vou tentar fazer dessa forma. Até fica com fama de ladrão ainda. Você fica com fama de ladrão ainda, então isso acontece. Então, eu torço que logo a gente tenha uma legislação tributária mais simples, porque eu acho que a dificuldade da pessoa também, pela quantidade das sopas de letrinha, né, Renato, que é enorme. E cada letrinha daquela ali quer dizer de uma forma diferente. Os contadores sofrem para fazer certas coisas que o contador não era para fazer o que ele faz hoje. Você é contabilista, você sabe disso. Sim, sim. O contador ele era para ser um guarda-livros, ele é para ter outra função. Ele é contador, contar. Ele hoje não, ele é um consultor tributário. Mas na verdade alguém que fala isso com contabilista. Hoje o computador faz muita coisa que antes no passado era feito por pessoas. O contabilista ele vai migrar para fazer essa análise contábil mais elaborada. Ele vai deixar de fazer aquele papel mecânico. Ele não é mais contador, ele é o analista tributário. Isso. Né? Mas não é para ser dessa forma que é hoje. É tão complexo, às vezes, algumas coisas, as pessoas têm tanta dificuldade com toda a informação que nós temos hoje. Porque antigamente muitas pessoas sonegavam abertamente, todo mundo sonegava tudo. Aluguel, né? Todo mundo sonegava tudo, Filete. A gente sabe que há bem pouco tempo atrás o pessoal não declarava aluguel, não fazia carnê-leão, e já era obrigatório. Sim. Mas não havia cruzamento, o pessoal sonegava tudo, a gente sabe disso. Havia 1000 empresas que faziam tudo errado, né? Nota fiscal no comércio, estão vendo agora. Há bem pouco tempo atrás, você não via, você ia numa loja, você chegava lá, você recebia o produto, pegava, entregava o dinheiro, aí começaram a ter cruzamento, a loja entrega, o cara só ter todo o resto. Mas o grande ponto é esse, nós vamos ter um país muito melhor. Você falou de 20 bilhões da Lava Jato. Só para resumir esse ponto. 20 bilhões é o que saiu hoje, que o Brasil precisa para extinguir toda a questão sanitária do Brasil. A reforma que nós vamos ter que ter em relação à limpeza urbana custa 20 bilhões exatamente. Até pouco tempo, seja, 20 bilhões era o que se gastava com Bolsa Família. Pois é muita coisa. É muita coisa. Quer dizer, com um processo, que foi um processo que foi na verdade são sim, mas centenas de processos. Chamado Lava Jato, Lava Jato só. É que a Lava Jato tem desdobramento. Então, ele falou, raizou, né? Não, mas só da Petrobras, só de extrair, toda a Lava Jato é Petrobras. Só extrair da Petrobras daria para, o que eles conseguiram apurar, daria para resolver todo o problema de esgoto e água potável do Brasil. Só com isso, com esse valor que eles conseguiram apurar. Então imagina o resto, que é muito mais do que isso. Acredito que não ficou concentrado só na Petrobras, deve ter ido para tudo quanto é lugar. O rombo que está no Brasil, porque nós pagamos muito imposto, nós somos o país que mais paga imposto, menos recebemos em troca. Disso, tá, mas... Não, proporcionalmente, não, realmente. Não é. Não é verdade. Mas o que não é verdade. Suíça paga mais imposto. Não paga mais imposto. Que recebe de volta em troca da também não é verdade, mas assim, então, a nossa carga... não é Banco Mundial, tem estatística. Não, tá, mas aí que tá, Renato. Não estou falando, Finlândia eu sei que paga mais imposto, eu sei que os países pagam mais impostos, mas retorna para a sociedade esse dinheiro. Pelo que eu sei, nós estamos em primeiro lugar, segundo os dados que eu conheço, que em relação a pagar mais e receber menos, proporcionalmente. Então, o que existe é uma economia nossa diferente da economia que tem lá e uma sociedade diferente. Então, a desigualdade que tem no Brasil, ela é muito grande. Você tem uma concentração de renda, para você ver, 1% da população tem 50% de todo o PIB. Sim. Então, assim, você tem que fazer uma transferência de renda, por uma série de coisas. Então, acaba não chegando por conta dessa desigualdade, acaba não chegando por conta dos desvios e acaba não chegando por conta da legislação. Agora, a nossa carga tributária ela está em torno, contando os tributos todos, federais, municipais, em torno de 33%, contando previdência. Se você comparar com os Estados Unidos, que não tem a previdência pública nos modos do que tem aqui, a nossa carga tributária é equivalente. Não, tudo bem, a carga tributária... E lá nos Estados Unidos, mas lá nos Estados Unidos você não recebe a mesma coisa. Você tem escola lá, no mesmo modo que tem aqui, universal para todo mundo, até o colegial. Você tem SUS lá nos Estados Unidos. Segurança, não tem, mas segurança é relativa. Tem, por exemplo. Mas segurança é relativa. Tem essas estradas melhores. Mas no Canadá tem. É relativo também. Aqui a gente tem estradas boas, com pedágio. Sim. Nós também tem pedágio. Aí a gente pode comparar com outros países. Nós pagamos tudo em dobro. Nós temos que ter plano de saúde, nós temos que ter... Os Estados Unidos realmente é uma exceção nesse ponto. Então assim, eu estou falando dos Estados Unidos
Unidos, que é da menina dos olhos. Canadá já muda tudo, né? Se fala dos países Se escandinavos... falar Canadá já muda tudo. O Canadá é outra história, é outra figura. Mas mesmo comparado com o Canadá, o Canadá, se você for lá, o pessoal vai dizer que é comunista, né? Porque o Canadá, os países escandinavos são países que preservam o bem-estar social, que aqui a gente quer abandonar. Então, assim, mas lá o bem-estar social é mais fácil de alcançar, porque todo mundo ganha razoavelmente bem, a desigualdade não é tão grande, todo mundo paga, porque aqui tem muita gente que não paga nada. A educação é boa. Inclusive, legalmente, como falei, empresário não paga nada sobre o lucro distribuído, sobre dividendos. Só o Brasil, só o Brasil e a Estônia. O resto paga muito, né? Quem? No lucro presumido não, mas no resto você paga tudo, né? Quem? O empresário? O empresário não paga nada, quem paga é a empresa. Não, sim, mas é uma coisa. Não, mas veja, eu sou trabalhador assalariado. A minha empresa paga. Então, se a minha empresa pagou, eu também não tenho que pagar nada sobre o salário que ele está. Porque assim, o resultado da atividade, ela vai ser distribuída ou por meio de salário, que é o empregado, ou como lucro e dividendo. Sim. Ou juros se eu peguei dinheiro emprestado com o banco. Sim. Por que eu tributo juros muito pouquinho, quase nada, tributo salário alto e não tributo nada do lucro? Qual é a lógica? Não, concordo. É só no Brasil e na Estônia, isso. Então, estão querendo rever. Então, assim, a gente tem que readequar a reforma tributária. E a gente defende, o nosso sindicato lá dos auditores tem estudos sobre isso. A gente defende, tem que simplificar, tem que melhorar. Mas não é porque o nosso país tem a maior carga tributária do mundo. Isso é uma balela, não é verdade. Não é verdade. O contraponto, né? Não o é retorno, verdade. O retorno. Mas mesmo comparando o retorno, como eu falei, vou voltar para os Estados Unidos, que é a menina dos olhos do mundo aí. A carga tributária deles é equivalente, porque eles não têm uma série de tributos que nós temos aqui. Por exemplo, então eu vou tirar a parte de contribuição previdenciária. Porque lá o cara também não tem. Se ele quiser, ele faz a previdência privada. Então vamos dizer aqui, todo mundo vai para a previdência privada, que é o que querem. Eu sei que lá eles não cobram tanto sobre consumo e cobram mais sobre imposto de renda. Sobre imposto de renda e numa doação de testamento, por exemplo, é muito mais alto. Por que o Bill Gates tem fundação? Porque ele sabe que metade da fortuna dele vai pagar de imposto. Claro. Então é isso. Então, assim, a gente tem que comparar os países dentro da equivalência dele. Mas voltando aos Estados Unidos, a nossa carga tributária é semelhante e o retorno lá tem uma miséria tão grande quanto aqui. Talvez lá, pelo PIB ser maior, a desigualdade ser menor, a gente não enxergue tanto. Mas também tem as mazelas deles lá. Claro. Então, a gente precisa melhorar muito. O Brasil é ruim na distribuição de renda, é ruim na tributação. E a gente tem que fazer essa reforma tributária. É urgente. Talvez mais urgente do que qualquer outra reforma. Só que não é fácil de fazer. Por quê? Porque eu vou afetar os estados, eu tenho que fazer um pacto federativo novo, e isso demanda um esforço muito grande politicamente falando. Bom, queria agradecer ao doutor Renato, excelente participação aqui, o João Vilela também, né? A Samanta, que é futura jornalista que está aqui também, parabéns. Queria agradecer você, desejar uma excelente quarta-feira, fiquem com Deus e com a nossa assistência à programação, muito obrigado. Você já reparou que inglês e espanhol está em toda parte? Na USA International você pode escolher aprender inglês, espanhol, japonês ou francês. Já parou para pensar por que USA International é a mais procurada? Você começa a falar inglês desde a primeira aula, pensando no futuro e naquela viagem dos sonhos? Ou até em conquistar aquele emprego que você tanto deseja? Então, aprender mais de um idioma é fundamental. Com material didático e o método de ensino exclusivo, fica mais fácil aprender, além do laboratório multimídia que auxilia no aprendizado do Odopima, seja o francês, inglês ou espanhol, com professores capacitados. Temos aulas de segunda a sábado, das 8 às 22 horas. Ensino de qualidade ao alcance de todos. Venha até a USA International e conquiste o mundo. Avenida Bernardino de Campos, 442, Vila Belmiro, Santos. Telefone 3225-7373. USA International.